professor Evanildo. Este é o meu contato via WhatsApp, 31 DDD de Belo Horizonte, 98604-4429, meu telefone. Caso de dúvidas, queiram encaminhar dúvidas, encaminhe dúvidas para o e-mail do professor Evanildo. O e-mail é evanildotnqi@yahoo.com.br. Minha página no Facebook é Evanildo Evangelista Gonzaga. E acessem essa videoaula e outras aulas no canal do professor Evanildo Evangelista Gonzaga. Essa videoaula é a sugestão de um aluno, né? O aluno é o Arthur. Um grande abraço para você, Arthur, né? Estivemos juntos aí, né, nesse processo louco aí, né, para a prova do Senai, tá? Bacana demais, espero que você tenha ido bem na prova e que você consiga o seu objetivo, né? Muito bem, grande abraço, Arthur. Essa aula foi o seguinte, tá? Qual que foi a sugestão dele? Falar sobre seno, cosseno e tangente, tá? Então o que acontece? Vou trabalhar esses conceitos. Primeiramente, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Muito bem. O que acontece, né? Para aplicação das formas seno, cosseno e tangente, a primeira coisa que eu tenho que fazer em qualquer exercício, tá, é observar o triângulo, né, a identificação dos segmentos, tá? Para aplicação dessa fórmula, o triângulo que vai, né, ser utilizado é o que nós chamamos de triângulo retângulo. Por que este triângulo é o triângulo retângulo? Porque tem um ângulo aqui de 90 graus. Tá? Primeira coisa, observo este ângulo. O segmento que estiver oposto ao ângulo, ele é hipotenusa. E os demais segmentos são o quê? Cateto. Então aqui é cateto e aqui é cateto. Ah, mas quem é oposto e quem é adjacente? Neste primeiro momento, o ângulo de 90 graus só define a hipotenusa. Eu observo o segmento. Ele está oposto ao ângulo de 90 graus, é hipotenusa. E esses são catetos. Tranquilo? Isso até facilita, porque, por exemplo, se você tiver dois valores no triângulo, né? Vamos supor que você tem esse cateto e esse cateto. Como é que eu acho a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí fica bacana porque, independente se esse é oposto, se esse é oposto, se esse é adjacente, esse é adjacente, esse é oposto, independente disso, tá? Aqui é o que eu jogo os valores, não vai alterar nada para o efeito de cálculo, tá? Muito bem. Então, primeira coisa, este ângulo define quem é a hipotenusa. Os outros dois são catetos. Muito bem, mas eu tenho que definir quem é, no caso, oposto e quem é adjacente, senão eu não consigo aplicar a fórmula, tá? Muito bem, então nós vamos fazer um outro triângulo aqui, ó. Muito bem, tem um outro triângulo, o ângulo de 90 graus, já sei, hipotenusa, é esse segmento, tá? E os dois são catetos. Beleza? Muito bem. Aí o que vai acontecer? Para definir quem é oposto e quem é adjacente, se esse vai ser ou esse vai ser,
eu preciso escolher, ou eu escolho esse ângulo, ou eu escolho este ângulo. Eu vou escolher o outro ângulo para definir quem é adjacente e quem é o oposto, tá? Por exemplo, se eu escolher esse aqui de 30 graus, tá? Então, se esse é de 30 graus, que eu escolhi, ele está perto do ângulo de 30 graus. Então, ele é adjacente. E o outro ângulo é oposto, tá? E aí, na fórmula, né? Como é que eu vou aplicar, tá? Na hora de aplicar, tudo que eu escrevo, se eu escolhi um ângulo de 30 graus, vai ser seno de 30 graus, cosseno de 30 graus e tangente de 30 graus, tá? Ok? Aí, ou seja, né, tudo que eu falar, seno, cosseno e tangente, vai ser referência a um ângulo que eu escolhi para definir os catetos adjacente e oposto, tá? Uma coisa muito importante com relação a isso, qual a fórmula que eu aplico? Depende da situação. Por que que depende da situação? Por exemplo, se eu quero encontrar cateto oposto e tenho hipotenusa, qual a fórmula que trabalha cateto oposto e hipotenusa? A fórmula do seno. Então, vou usar o seno de 30 graus, tá? Muito bem. Ah, não, eu tenho cateto adjacente e tenho cateto desculpa, eu não tenho cateto adjacente e tenho cateto oposto. Qual a fórmula, então, que tem cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. E aí eu uso a tangente de 30 graus para calcular o cateto adjacente, né? Ah, não, eu tenho cateto adjacente, mas não tenho hipotenusa. Qual a fórmula que eu trabalho que tem cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno, tá? Ah, professor, mas como é que funciona essa questão, por exemplo? O que eu vou fazer com relação ao ângulo, tá? É muito importante, né, esse questionamento, tá? Por quê que é muito importante? Porque você vai ter que lembrar da tabelinha, né? A tabelinha que tem os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Essa tabelinha, né? Com seno, cosseno e tangente. Né? Como é que funciona essa questão aqui de seno, cosseno e tangente? Tá? Se for 30 graus, né, eu começo 1 sobre 2. E aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. É tanto que é o contrário, tá? O 30 é meio aqui e raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ser meio, tá? O seno e o cosseno de 45 graus é igual. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, tá? E a tangente de 45 graus, 1, tá? E, no caso aqui, o ângulo de 30 graus, a tangente é raiz de 3, né, sobre 3, tá? Muito bem. E a nossa tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, você provavelmente vai ter que lembrar dessa tabelinha na prova, tá? Com os ângulos de 30, 45 e 60. Isso ajuda muito, ok? Então, com essa explicação, Arthur, espero ter te ajudado, né? Ou seja, vou deixar a imagem aí com a explicação toda, tá? Espero ter ajudado, né? E até uma próxima a todos também que assistirem essa aula. Muito obrigado. Mandem sugestões. Até uma próxima e espero ter ajudado.